Porque a empatia da vítima frequentemente está baixa depois do relacionamento abusivo. Você quer entender por que disso? Então, fica comigo nesse vídeo, me acompanha e vamos entender por que isso acontece. Aproveita e já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, deixa seu comentário, sua dúvida, ative o sininho para receber as notificações e estar bem informado sobre esse transtorno. E eu vou te ajudar. Eu me chamo Sérgio, eu sou especialista em relacionamentos e eu te ajudo a tornar as suas relações mais saudáveis e felizes através do conhecimento científico da psicologia, o conhecimento especializado. E hoje eu quero responder a uma dúvida, né? Eu não vou falar, revelar o nome da nossa seguidora que teve, né? Que me fez essa pergunta, devido ao fato dela estar atualmente sendo acompanhada por mim em psicoterapia e, como nós sabemos, né? Nós que somos psicólogos registrados no Conselho Federal de Psicologia, a gente tem uma série de fiscalizações, na verdade, a gente tem um código de ética, né? Tem fiscalizações que nos conformam a um cuidado ético, né? Com as pessoas que estão em atendimento. Um deles é o sigilo, onde a gente não revela nomes de pessoas que estejam em atendimento, né? Ou a gente usa um nome fictício, né? Ou a gente conta a situação e não conta o nome, enfim, a gente precisa preservar o sigilo profissional, né? A terapia é uma relação de confiança e para que a terapia funcione efetivamente, existem vários cuidados que um profissional deve tomar e um deles é manter o sigilo. Dito isso, o que acontece? Essa seguidora perguntou-nos por que eu afirmei num vídeo anterior que a empatia da vítima ela é baixa e não alta como a maioria das pessoas pensam, né? Utiliza-se muito o termo empata, e isso faz a pessoa pensar que a empatia da vítima é alta, né? E na verdade eu explico, né, no meu e-book de minha autoria, né, o perfil da vítima do narcisista patológico. Lá eu explico os tipos de empatia e eu explico o que é isso, que empatia é essa que a vítima tem, né? A gente tem dois tipos de empatia, basicamente, né? Que é a empatia saudável e a empatia patológica, né? Existem também as classificações dos tipos que eu conto lá também no e-book. Mas assim, a empatia que a vítima tem não é necessariamente a empatia saudável, é a empatia patológica, tá? Tenho vídeos explicando melhor por que uma empatia pode ser patológica. Peço que você acompanhe os nossos vídeos, já se inscreve aí no canal ou comenta aí que eu já deixo o link do vídeo aí para você acompanhar com mais detalhes. Mas o que acontece que faz, né, com que a empatia da vítima ela não seja uma empatia alta, mas ela seja baixa? Existe uma das disciplinas, né, que a gente estuda quando está se especializando nessa área, né, dos relacionamentos abusivos, traumáticos, que é a psicologia do trauma, também chamada de psicotraumatologia clínica. E esses estudos mostram para a gente que a vítima, em função do trauma precoce, o que eu quero dizer com isso? A vítima normalmente já veio de um ambiente, na maioria das vezes a gente vai percebendo isso, acompanhando ali as vítimas, seguindo, né, com as vítimas, a gente vai percebendo que as vítimas já vieram de uma origem traumática. Muitas vezes tiveram ali um cuidador, um tutor ali, que traumatizou aquela vítima de alguma forma.
E aí é claro que quando a gente fala de trauma, inclusive eu posso trazer um conteúdo específico sobre isso, né? É muito interessante quando a gente olha, começa a conhecer o trauma mais a fundo, que a gente vai percebendo que muitas coisas que a gente banaliza, que a gente acha que não possa gerar um trauma, podem sim gerar um trauma. Então, aí a coisa começa a se tornar um pouco mais complexa. Então, você que me assiste nesse momento, você que passou por uma relação abusiva, você que ficou tanto tempo ali suportando tantas coisas e até se questiona, né? Se autorrecrimina às vezes, né? Como que eu pude ficar num relacionamento desse? O que foi isso? Muitas vezes você teve buscou nessa relação e muitas vezes inconscientemente, tá? Sem saber, você estava reativando o trauma precoce. A vítima, na infância, ela tem esse trauma precoce e às vezes as relações ali que ela vai estabelecendo são tentativas de reativar esse trauma. É como se a mente tivesse, para você entender melhor, é como se a mente estivesse tentando resolver o problema que aconteceu lá atrás, mas como não resolve, porque são pessoas abusivas, abusadoras, você vai ficar repetindo. E aí você sai de um perpetrador para outro perpetrador, quem sabe mais abusivo do que o primeiro. Enfim, são muitas histórias que a gente acompanha, mas no geral é isso. A vítima, ela acabou aprendendo que a dor era o modelo de relação, né? Ela aprendeu que relacionamento é isso, é dor. É viver ali suportando uma dor, é viver ali querendo focar muito fortemente no outro, né? O que não é bem a empatia saudável, né? Porque não há um equilíbrio nisso. E pelo fato da vítima muitas vezes ter esse histórico de maus tratos na infância, principalmente, então a vítima vai construir uma visão do mundo, uma visão do outro, que vai ser sempre muito distorcida. Então a vítima distorce intenções, a vítima distorce emoções que ela vê no outro, né? Eu sempre falo, né, de alguns pesquisadores, como Patricia Evans, por exemplo, que ela fala que o abuso, né, esse perfil, né, que a vítima acaba desenvolvendo, né, dentro do relacionamento abusivo, vai fazer com que a vítima, muitas das vezes, ela tenha dificuldade de reconhecer o abuso, né? Além daquelas alterações que você já conhece, né? A autoestima fica ruim, a vergonha, a culpa, a dor, a humilhação. A gente tem também essa questão aí de que a vítima ela vai ter dificuldade de reconhecer o abuso. São aquelas situações onde todo mundo entre aspas, né, em termos, mas muitas pessoas estão ali tentando avisar, estão tentando alertar, as pessoas de fora conseguem ver o abuso, tentam alertar, muitas vezes, né, com boas intenções até, e aí não é o que a gente está discutindo aqui, mas as pessoas veem, né, alertam, procuram falar sobre aquilo, e a vítima que está ali não vê, né? E diga-se de passagem que o próprio narcisista muitas vezes vai perceber, e ele já presume que isso vai acontecer, e aí o que ele faz? Ele já procura te isolar do mundo, te isolar das suas amizades, dos seus familiares, no círculo de trabalho dá muito problema, né? Então são muitas questões, tá? Então vamos juntos, vamos em frente, aprendendo cada vez mais a estar vencendo o narcisismo.